Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance a minha vida, a sua vida e de toda a sua família. Esse é o nosso desejo. Nós estamos na série Apocalipse, tem sido magnífico aprendermos das verdades da palavra de Deus. E hoje o tema que nós vamos estar conversando é hiper magnífico, super magnífico. Nós vamos falar do capítulo 13, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque nós vamos descobrir aqui no capítulo 13 sobre duas bestas, uma que surge do mar e outra que surge da terra, e nós precisamos compreender. O Apocalipse é o livro que revela, que traz Jesus como centro, mas que revela a história em que eu e você vivemos, revela o conflito. Nós precisamos aprender o que são essas duas bestas. Nós vamos aprender aqui à luz da palavra de Deus. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, e você que já é inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam aprender da mensagem de esperança da palavra de Deus, para que juntos possamos crescer a cada dia. E para a gente abrir a palavra de Deus, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Nós vamos orar pedindo que Deus faça vir sobre as nossas vidas, a sua vida e a minha, o Espírito Santo. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para entendermos a Tua mensagem. Sem Ti nada somos. Por isso, Pai, perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui está, capítulo 13. Nós vamos ler já o primeiro verso para a gente perceber como é enigmático, como é espetacular, para a gente aprender algo que você lê assim, você fica, o que é isso? Olha só, diz assim o texto, capítulo 13, verso 1. Vi emergir, ou vi sair, do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. O que é isso aqui? O que é isso? Que besta é essa que surge, ou aparece, ou emerge, ou sai do mar? O que é isso? Nós precisamos entender. Primeira coisa, vamos entender o simbolismo. Isso aqui tudo é simbólico, mas a chave para entender o simbolismo está em toda a Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento. E diz assim: vi emergir do mar. O que é mar? Mar é um conjunto de águas. Então nós precisamos entender na profecia o que significa água na profecia. Pronto, vem aqui, capítulo 17, verso 15, vai dizer assim, olha, 17:15 vai dizer, para eu entender e você entender. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada. Meretriz é mulher, e mulher na profecia é igreja. Então aqui é uma igreja falsa. Então, as águas que viste, onde se assenta a meretriz, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, água na profecia é ser humano, é gente, é povo, somos nós. Então, agora eu já leio aqui, vi surgir do mar, não, vi surgir do meio do povo uma besta. E o que é besta na profecia? Aí precisamos voltar agora para Daniel, para a gente poder entender isso. Olha, Daniel, capítulo 7, veja comigo aqui, Daniel capítulo 7 e o verso 17. Daniel estará falando aqui de 4 grandes animais, e diz assim o texto bíblico, capítulo 7, verso 17, vai dizer: esses grandes animais que viste, esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, animal na profecia são reis ou reinos. Pronto, então aqui já fica fácil. E quando Daniel está falando desses 4 reinos aqui, Daniel está falando dos 4 grandes reinos ou 4 grandes impérios que nós tivemos ao longo da história. Quais foram eles? Vamos lá. Babilônia, os medos e os persas, a Grécia e Roma. Foram 4 grandes impérios mundiais que Daniel está falando aqui. Então nós já começamos a entender. Aí quando eu volto então aqui agora para Apocalipse 13, então vi surgir do mar, não, do meio do povo, uma besta. Besta não, reino ou poder ou rei. Então vi surgir do meio do povo
um reino, um rei, que tinha o quê? 7 cabeças, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Pronto, vamos lá, vamos aqui por parte. 10 chifres, o que são esses chifres? Pronto, e o que são essas 7 cabeças? Vamos lá, agora eu quero que você entenda comigo. Capítulo 17, verso 9, vai dizer assim, ó, 17:9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes, nas quais a mulher ou a igreja está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Pronto, olha que coisa fantástica. Diz que as 7 cabeças são também 7 montes. Pronto, se você colocar no Google aí, qual é a cidade dos 7 montes, ou cidade das 7 colinas, vai aparecer Roma. Pronto, então aqui a gente já tem a pista. Mas ele disse também que aqui são 7 reis. Ó, e aí ele diz, dos quais 5 existem, 5 passaram, um existe e o outro está para vir. Quando chegar é pouco tempo. Então vamos entender esse simbolismo que é fantástico. Pronto, as 7 cabeças, as 7 colunas é Roma. Mas aqui diz que tem 7 reis. Quais são esses 7 reis? Nós precisamos voltar para aqueles que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Quais foram esses reis? Pronto, então nós vamos para Egito, o primeiro, depois Assíria, foi o outro rei, outro poder, depois Babilônia, depois os Medos e os Persas, depois a Grécia e depois Roma. Roma tem 2 fases, então Roma imperial é uma fase e Roma papal a segunda fase. É isso aqui, então nós temos 7 reis que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Então fica claro, mas o texto também diz que 5 passaram. Sim, quando João está escrevendo isso aqui, 5 desses reis passaram. Quais foram esses que passaram? Pronto, o Egito, Babilônia, os Medos e os Persas, a Grécia passaram e Roma imperial também havia passado. Estava, ou seja, aí agora a gente entende que João estava falando de Roma na sua fase. Um estava ali exercendo, que era Roma papal, Roma na sua fase religiosa. E aí nós já podemos entender, ou seja, nesse texto aqui, e aqui não sou eu que estou falando, não, eu não sou nada, mas aqui os grandes estudiosos, desde no passado, como João Wycliffe, Lutero, sabe quem mais? Isaac Newton já dizia que aqui João está falando de Roma papal, aqui nesse texto. Então nós precisamos entender sobre isso. Então aqui diz que surgiu uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí a gente precisa entender esses 10 chifres. Agora, aí a gente precisa voltar para Daniel, para vocês entenderem aqui. Daniel, aí eu quero ler o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O verso 2 vai dizer isso. Aí quando a gente volta para Daniel de novo, Daniel capítulo, olha só, Daniel capítulo 7, olha que coisa interessante, a partir do verso 4, nós temos isso aqui, ó. O primeiro era aqueles 4 grandes animais que representavam a Babilônia, os Medos e os Persas, a Grécia e depois Roma. Diz assim, ó, o primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as suas asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como de homem. Lhe foi dado mente de homem. Verso 5, continuei olhando e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre os seus lados e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e dizia: levanta-te, devora a carne e come. Depois disso continuei olhando e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. O verso 7. Depois disso eu continuei olhando
nas minhas visões de noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha, aparece os 10 chifres. Verso 8. Estando eu a observar o chifre, eis que entre eles surgiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava insolência. Aqui está. Queridos, é porque o tempo é curto, a gente precisa fazer esse vídeo, mas olha como o texto é fantástico. No verso 2 do capítulo 13, apareceu, o que apareceu? Apareceu lá agora uma besta que era semelhante ao leopardo, semelhante ao urso e semelhante ao leão. Nós vimos esses 4 animais lá em Daniel, que era o leão, o urso, o leopardo e um animal, o quarto diferente. Então, esse aqui agora, que é Roma, na sua fase política e depois na sua fase papal, pega o aspecto dos 4 que havia passado. Ou seja, esse animal diferente tem as características de quê? Da Babilônia, das Medos e os Persas e da Grécia principalmente. E aí nós vimos lá também, nós vimos 10 chifres, mas aí apareceu um chifre pequeno, que é Roma na sua fase religiosa, o papal. E aí destruiu três tribos, 3 daqueles foram tirados, arrancados, e ficou um. Esse aqui foram as 3 tribos bárbaras que foi dizimada, e ficou os 7 países da Europa, França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, que compõem ali o velho mundo, a Europa, e ali está. Então a Bíblia traz essas verdades para mim e para você. Então nós precisamos compreender que Deus tem o comando e o controle da história do planeta, e a história minha e sua. Então, queridos, essa é a verdade. Então, quando eu leio agora, li o Apocalipse capítulo 13, e nós vamos continuar, a gente sabe que João está falando de Roma, mas de uma forma codificada, porque Roma ali estava perseguindo João, e viria o outro poder que se sucederia a Roma imperial e continuaria perseguindo o povo de Deus. Mas no final, o servo de Deus, o povo de Deus, encontra a vitória por meio do sangue de Cristo, porque eles o venceram por conta do sangue do Cordeiro. Então nós precisamos voltar a nossa vida para Jesus, tendo a certeza de que tudo se cumpre de forma exata e que nós somos vitoriosos, não por nós, mas por meio de Cristo. Então entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Que Deus te abençoe, que possamos confiar inteiramente na mensagem da palavra de Deus e nos entregar completamente a Jesus. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa verdade. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar completamente a Ti para sermos vitoriosos. Nós choramos por Jesus. Amém.